Meu Deus do céu. E aí, turma, tudo bom? Tudo chulé no meu pé? E aí, turma, você quer dar um salve pra todos vocês aí? Voltemos aí com toda a força, né? E eu ia contar uma história pra vocês. Tá aprendendo a Jujutsu? Jujutsu? Ah, a luta lá que tem que pegar o outro, se grudar pra cá e grudar lá. E Deus é livre, né? E daí eu tô aprendendo tá esse negócio aí. Daí eu fui lá, primeiro lá, eu e a mãe, né? Fomos lá, cheguei lá. E a mãe começou a falar lá com o homem, né? Do homem tá sem nenhum pra treinar Jujutsu. Tá caro pra caramba. Carro da mãe. Daí tava caro pra caramba, né? Minha mãe pediu um desconto lá, pegou, falou que tinha recebido Bolsa Família, as coisas lá. Daí deixava mais barato, eu só sei que ficou por 70 lá o negócio. Daí fomos lá, daí conversou com o tal do gerente lá, os homens lá, tudo, e beleza. Daí que a gente acertou tudo lá, falou assim, ó, segunda-feira que vem, a gente foi numa quinta-feira lá. Segunda-feira que vem, fala pro teu filho vir aí que nós vamos começar a treinar ele no Jujutsu, né? Daí, beleza, fui pra casa, parceiro, cheguei lá em casa, contei pra todos os vizinhos, todas as coisas. Falei que aprender a lutar, né? Pra se aparecer, né? Que pobre pra se aparecer, Deus é livre. Daí peguei lá, contei pros vizinhos, contei pro pai, contei pro irmão, contei pras primas, liguei pras tias, contei pras tias. Daí peguei, pra você ter uma ideia, fui no orelhão da frente do bar do seu Zé lá. Daí eu fiquei lá, coloquei o cartão, não sei se você já viu esse cartãozinho, coloquei lá. Coloquei lá, peguei, no jeito que eu coloquei lá, daí você fica apertando 9-0 pra descarregar as unidades mais devagar, né? Daí peguei, liguei pra prima, liguei pra tio, falei que tava aprendendo a lutar e tudo, né? Então me deram os parabéns, né? Sabe que eu sou bom na luta, não é nem que é necessário, mas eu sou bom mesmo, eu sou muito bom. Daí peguei, né? Fui lá, daí cheguei lá. Daí que eu tava falando, né? Daí eu cheguei lá, daí eu falei, ô homem, vem aqui. O que você quer? Minha panela tá Jujutsu aí, né? Que eu falei. Daí na hora que eu falei assim, já me passou um negócio, me jogou tudo, aquele negócio no rosto mesmo. Vou desabar, né? Não, daí que nem eu tava falando, daí eu tava lá. Deu umas tapas já, vagabundo. Daí peguei, né? Eu fui me trocar, né? Eu queria lutar, tava bem ligeiro, né? Peguei todos os negócios assim, né? Deu um negócio assim e fui pro banheiro, né? Daí, né? Eu fui lá no banheiro, me arrumei, né? Eu peguei, olhei esse negócio aqui, que eu fazia aqui, né? Ele fazia igual o Rambo, né? Nossa senhora, já tirei o chapéu, arrumei. Ficando o chapéu. Eu peguei, né? Medi assim bem certinho já. Peguei assim, já deu nó aqui, né? Assim, já pra... Ó. Peguei, deu nó assim. Aí, ó, que bom, ó. Agora vou lutar, né? Deu uma me ver assim e falou pra mim, mas você vestiu um negócio errado. Eu errei, fiz nada a ver. Daí eu peguei assim, mas eu vou tocar então, meu mestre vai me ajudar a vestir lá? Daí vai me ajudar, né? Daí eu cheguei lá, né? O professor me arrumou certinho, ó, me colocou toda a roupa certinha, né? Daí eu fiquei até alegre, né? O professor bem carinhoso, ele me bateu nem nada. Daí bem assim, agora guarda as coisas ali que você vai lutar, né? Deu, vai. Tirar minha... Puxei técnica, né? Peguei, joguei lá. Daí, beleza, não pode botar de chapéu. Não pode, né? Eu tiro, né? Daí, de botina também não. Mas de botina é pra não machucar o dedo, ó. Ai, isso é tonto. Daí, bem, não pode. Deu bem, né? Tirei, né? Meu Deus. A mulher ficou brava comigo por causa de quebrar o negócio lá. Ele falou, o negócio é o seguinte, você se aquece primeiro que o senhor vai pegar fogo o negócio aqui. Eu peguei, né? Fui lá. Me deu uma colchonete, que dá pra nós, já bonito, tá bom. Eu fiquei lá, né? Se aquecendo, né? Fazendo o negócio lá, que tinha que se aquecer, né? Fiquei lá assim, e fiz aquele negócio de pressão, né? Fiz aquele negócio assim, ó. Ai, ai.
Eu fiz abdominal, né? Assim, ó. Eu fiz um monte. Ele falou, agora você vai lutar, né? Eu falei, agora, ó. Agora é o dia de estômago velho, né? Eu peguei, olhei assim, primeiro adversário meu, primeiro. Daí pegou assim, o negocinho, fica na posição. Já fiquei, né? Já fiquei aqui já, né? Já fiquei aqui. Daí assim, não pode lutar assim, Tongo. Você vê? O que faz então? Não, você coloca uma mão aqui assim, e a outra fica assim. E você pega, dá uma abrida nas pernas assim e dá uma corjada. Tá bom? Né? Tá mais ou menos, então é bom mesmo então. E fiquei, né? E o cara veio e eu vou só por aqui, né? Só por aqui. Só por aqui na movimentação, né? O professor falou que tem que fazer. Só por aqui, só por aqui, só por aqui. Toma, velho! O professor me puxou por aqui, ele me grudou. Para, cara! Ele me puxou aqui. Deu, o que o senhor veio parar? Daí o professor me tirou assim do BC, por que não fazer mais isso? Daí assim, negócio seguinte, é só derrubar, não vai bater. Daí assim, beleza então. Tá aí outro lado. Ele trouxe um desse tamanho também já. Esse eu vou ajudar, vou pegar, pular por cima dele. Daí ele ficou na posição assim, eu tomei uma distância, né? Peguei na primeira distância, peguei esse daí. Ele me grudou por aqui, assim, me grudou e ficou me puxando. Deu, para de ter sorte, para de ter sorte. Ele não queria soltar. Deu bem assim, eu fiz força e escapei, não coisa, escapei, fiquei nas costas pra ele, ele me grudou por aqui. Para. Ele veio assim pra mim, esse cara matalhão, deu, para, nossa senhora, sou gente, Tongo. Quando o professor falou, bata, eu e batia no pé, ele não parava, eu batia, ele não parava. Daí do nada ele me soltou, eu falei, eu parei de pegar, o professor me puxou pra aqui, eu vou te pegar, Ele me dava chute, ele me puxava, me dava chute. Eu me Tongo, velho, você vai ver. Ele me parou, vocês estão brigando muito sério. Eu falei, né, tá brigando sério? Daí ele veio pra mim, vai tomar um banho e vai pra casa. Eu falei, Tongo, velho, viu, levou atrás comigo. Daí o professor me grudou por aqui, me levantou tudo, né? Daí ele veio esse negócio assim, vai lá, que vocês estão brigando demais, vai lá, tome banho, vai pra casa que amanhã você volta. Eu falei, beleza, então, né, filho? Você tá aí, fica ligeiro comigo depois, Tongo, velho. Que eu sou bom de briga. Eu peguei, fui, né, peguei minha mochila térmica, né, peguei. Voltei, né, peguei, fui lá, peguei meu chapéu, né, botina, né, coisa. Peguei, voltei, né, peguei lá. Daí peguei, fui lá no negócio, tomei um banho, né, voltei. Fui lá em casa, né, daí cheguei lá, saí, tomei banho, saí sem camisa, assim, né. Me falou, que esse negócio aí, Piatongo? Eu, que negócio o quê? Ele disse, não, esse pote aqui é Fernando Tangentista lá que você apagou ontem lá. Eu disse, mas por que isso? Eu disse, lutar, né, machuca, dele, né, dá umas pancadas e dói. Eu disse, não, você vai parar então, né, sabe isso que a mãe, né, vocês têm, as de vocês lá, vocês sabem como é que é. Ele disse, não, você vai parar. Eu disse, beleza, então. Esperei, beleza. Daí parei, daí ela ligou lá na mesma hora, lá, foi lá no Orião, da frente do Bar do Seu Zé. Pegou, ligou lá e terminou, né, daí, beleza. Agora eu tô com a roupa, ganhei, né? Ganhei a roupa, bonita, agora esse aqui é pra usar pra ir pra igreja, tá, Carlos? Sabia? Esse aqui eu vou usar pra amarrar o cachorro. Esse aqui como não vai usar mais. Esse aqui você dá um nozinho assim, ó. Você passa por aqui, dá pra amarrar cachorro até, olha, é bom. Né, beleza? Vou parar, né? A roupa, o que der pra usar, vou usar. O que não der, vou ter que doar, né? Porque eu tô bom no coração. Beleza. Agora eu vou ter que dormir, tá quase na hora de dormir já, amanhã tem que ir pra escola já, nem tem relógio, nada. Daí eu peguei, vou ter que dormir, né, mas beleza. Agora eu vou ter que parar na carga, vou ter que estudar normal, vir pra casa, roçar, trabalhar na roça com o pai, mas beleza. E eu vou ensinar isso daí pros meus primos ainda, você vai ver, meu primo vai vir em casa, eu vou dar uma aula pra ele. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês, vou gravar, vou mostrar pra vocês. Mas beleza, então fique com Deus. Desculpa aí, algum incômodo pra vocês aí, que nós estamos bons na luta aí, qualquer coisa, mexeu comigo, mexeu com todo mundo. Tchau pra vocês, eu vou dormir agora.